Então é isso, pessoal, bem-vindo a mais um Sou Caeté Podcast. Hoje eu tenho aqui a presença do ex-prefeito Zezé Oliveira. Muito obrigado, satisfação. Prazer, muito satisfação obrigado por aqui, receber viu? o convite, aceitar o convite. Espero que tenhamos aí um bom bate-papo. Mas para quem não conhece Zezé Oliveira, imagino que todo mundo que está nos assistindo de Caeté, você já foi nosso prefeito, não conhece, mas dê um breve resumo quem é Zezé de Oliveira. Penaforte, eu sou um sociólogo, né, que já passei dos meus 50 anos. Cheguei em Caeté com 1 ano e pouco de idade. Meu pai, na verdade, já tinha vindo para Caeté, estava aqui, mas não tinha trazido minha mãe. Então eu vim de Itambé do Mato Dentro, povoado de Cabeça de Boi. Conheço, não. Com muita honra. Na verdade, já pertenceu a Caeté no passado, né? Já pertenceu a Caeté no passado. Ué, então fica próximo, então. Fica, tá 100 e poucos quilômetros nosso. Hoje está na comarca de Itabira. Ah, sim. Tá perto, 100 e pouco, perto de Mineiro, né? 100 e poucos quilômetros. Verdade. Mas pode ir. E sou um sociólogo, professor, né, da rede pública, não efetivo, designado, e aí trabalhando no integral, no socioeducativo, no prisional. Minha dedicação hoje, ela está quase que integral na Abraço, que é a instituição fundada aí pelo professor Elias Murat. Eu tive a honra de ter trabalhado com ele, né, ter feito parte da equipe dele, uma honra muito grande. E um sociólogo que atua com políticas sobre drogas, tem atuado mais especificamente na área de dependência química. Né? Nós estamos hoje como uma comunidade terapêutica da Abraço em Caeté. Isso aí dentro de Caeté ou na capital? Na verdade, a sede da Abraço está em Belo Horizonte, no contorno ali, do lado do Life Center. Então é lá que eu estou a maior parte do tempo. Inclusive hoje você tem uma agenda lá, né? Hoje, né? Tem um evento nós temos uma agenda na segunda-feira. Mas hoje tem um evento, parece que eu vi nas suas redes sociais que tem um evento hoje para você ir. Já estou divulgando na segunda. Ah, sim, é na segunda, né? É um evento, na verdade, com o pastor do rap, o Renato, né? É um evento gospel, a gente, na verdade, reúne várias tribos, mas são várias mesmo, vários segmentos. A sua vida profissional gira em torno disso. Você é sociólogo, né? Professor também, né? Sou professor também. Professor, né? Professor também, na rede pública. Na rede pública? Na rede pública, como eu estou dizendo, prisional, socioeducativo, sim. Né? Principalmente prisional, socioeducativo, integral também. Sim, imagino como que deve ser dar aula no sistema prisional, é isso mesmo? Tanto no prisional quanto no socioeducativo, mas eu acho que é muito do sociólogo, né? Ah, sim. Eu acho que é muito desse público que a gente busca. Tem uma interface muito grande também com a questão da política sobre drogas, né? A maior parte do público que está inserido nesse contexto já entende que ali aquela proposta do professor está ali para assinar, não tem aquela ideia de policial, né? É muito projeto, né? A gente trabalha com muito projeto, mas como eu estou te dizendo, tanto no prisional quanto no socioeducativo, nós vamos ver uma interface muito grande com a política sobre drogas. No tratamento, na reinserção, né? É a área que a gente tem atuado mais. E em todos esses campos, né? Eu estou falando agora de maneira mais integral, porque eu estou, né, presidente do PDT de Caeté, que é o meu partido, que é por onde eu exerci meus mandatos de vereador, exerci meu mandato de prefeito. Antes que a gente entrar nessa parte política, fala para mim um pouquinho como é que foi a sua infância, adolescência, como que foi a sua infância, adolescência, para a gente entender como que foi a trajetória até chegar na política. Claro. Na verdade, Penaforte, como eu disse, eu nasci em 1966. Pai veio trabalhar em Caeté em 1965. Na mina não? Trabalhou na antiga Ferro Brasileira. É isso que eu falo, que a maioria do pessoal veio para cá para trabalhar Ele começou na prefeitura. Eu vim com... pai trouxe mãe e, consequentemente, eu vim 1 ano. Depois 1 ano e 1 mês. Eu sou o filho mais velho de uma família de 6 irmãos. E o Toninho, meu irmão. Inclusive eu conheço o Toninho. Né? O outro também, seu outro irmão. Veio com alguns meses. Qual que é o seu outro irmão que eu falei? Depois vem o Vanderlei. É professor de educação física também, né? O Vanderlei é engenheiro de segurança do trabalho.
Né? Todos são muito conhecidos na área do esporte. Qual que é o seu irmão, o de olho claro? Depois lá? O Wendel. O Wendel, ele que deu aula pra mim, gente finíssima também, gente também boa. E tal, né? O Saed, o caçula, Saed está vereador em Nova União. Sim. E a Silvia, minha única irmã, que está vereadora aqui em Caeté, a única vereadora da Câmara nesse momento. Isso aí, sempre teve essa ideia de políticos na família? Você sempre teve? Seu pai teve algum? Na verdade, eu comecei vamos dizer, eu puxei o carro, né? Puxei o carro. A gente não tem essa tradição na política e veio do movimento dos trabalhadores, movimento cooperativista. Nasceu quando eu também fui funcionário da antiga Companhia Ferro Brasileira. Você também foi. Então nasceu lá com o movimento cipista, fui representando os empregados na CIPA. Que é movimento cipista? Cipista é da CIPA, né? Sim. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, representando os trabalhadores. Mas a gente pulou a parte da sua adolescência. Como que até chegar nessa ideia de eu quero ser político? Então a trajetória começou com os movimentos sindicais. Ela é muito interessante, que minha vida foi sempre muito feita de desafios. Gosto muito de desafios. Eles me movem. Minha família é muito movida por desafios. Como eu disse, nós chegamos em Caeté nesses idos aí de 1960 e poucos, né? E a infância é difícil, sofrida, né? Eu fui o único que estudei ali na Vila das Flores. Na época era Escola Estadual Dona Maria de Barros Ferreira, hoje Escola Municipal Dona Maria de Barros Ferreira. Depois fui para o estadual. Do estadual, aí acontece, Claudinei, algo muito interessante. Eu tinha passado para a antiga 8ª série e meu tio Bené, era professor, lecionava no antigo Senai, me convidou, falou, olha, eu penso, Zezé, que você deve ir para o Senai voltar para a 5ª série, a gente fazer 5ª e 6ª no ano, 7ª e 8ª no outro, você vai perder um ano. Mas se você tiver uma média boa, você vai para o curso técnico direto. E era uma dificuldade ir para o curso técnico, porque era famoso, de quê? Metalurgia. Acabei fazendo, na verdade, para atender os anseios da família, e era algo meio que Zé Brandão, bairro Operário. E vocês já têm próximo dos 18 anos, né? Veja bem o que acontece. Tem muita história, porque eu atendo essa sugestão de indicação do meu tio Bené, vou pro Senai, no ano que era para eu estar fazendo 8º no estadual, eu fiz 5º e 6º. No ano que era para eu estar no primeiro ano de ensino médio, eu estava fazendo 7º e 8º. Sim. Mas deu certo o que ele falou, consegui uma média de mais de 80%, deu para fazer o curso técnico. Ocorre que acaba o curso técnico naquele ano. Aí é uma outra fase da minha vida, que aí eu vou para Ouro Preto, fazer o curso técnico de metalurgia Ouro Preto. Uma fase muito, muito interessante. Eu estava com 14 para 15 anos. E é uma outra fase interessante, mas sob o ponto de vista educacional, foi talvez o maior aprendizado. A gente chamava na época de ser jubilado da escola. Eu fui jubilado de Ouro Preto, eu não passei de ano. Como assim jubilado? 2 anos. Como assim? Você tomava 2 bombas no massagem, você era jubilado. Isso aconteceu comigo. Eu falo com alguns, eu falo, não, mas eu não sabia. Não, o que você deve ter sido, o que deve ter acontecido. Adolescente, 14 para 15 anos, saindo de casa pela primeira vez. Regressei para Caeté e nesse regresso meu, nós tivemos uma única turma, né, aí já de maneira estadual e não pelo antigo Senai, curso técnico. Fiz para atender esse anseio dos meus pais, né, então, da família e tal. Concluiu aqui, né? Concluí. Lá, na verdade, eu não teve nenhum ano, não. Não passei de série nenhum ano, não. Mas lá foi só um turismo mesmo, né? Tem muita história também. É uma cidade maravilhosa. Ouro Preto é uma das melhores cidades. Verdade. Para quem tem sonho de ir para a Europa, conheça primeiro Ouro Preto. Né? Você tá dizendo tudo. As pessoas têm mania de eu quero conhecer Paris, não sei o que, Viena, gente. Ouro Preto é maravilhosa. Não, olha, e é interessante, e tá tão perto quanto a gente não exatamente. conhece. Né? Pena que é uma cidade que o custo de vida é um pouquinho caro, né? Não sei na sua época, mas hoje, assim, não sei dizer se o custo de vida vale. O restaurante lá é um pouquinho puxado, pelo menos no centro, naquele centrão lá, né? Mas enfim, compensa aí. Forte, mas aqui compensa. Eu coloco nesse espaço aqui até uma crítica para todos nós caetenses, natos e de coração. Nosso custo de vida em Caeté não é um custo de vida baixo também, infelizmente.
né? Se a gente fala do preço da passagem nossa, né? Nós temos ônibus coletivos para Belo Horizonte, Irivir. A gente tem quase ônibus coletivo, né? Que esse ônibus nosso é uma tristeza também, né? Então, assim, nós na verdade... Para quem vai todo de BH é um sofrimento que só Deus. Só quem vai e volta. Só quem vai e volta. Eu fiz isso de 2005 até 2012, quando vim para a prefeitura em 2013. Eu sei o que é ir de verde, de vermelho. Eu fui 2 anos para morrer. Carro dirigindo pela BR, por Sabará. Só quem faz isso. Só quem faz entende. É que sabe. O estresse. É verdade. Tudo, verdade. Né? Você ficar na fila horas, até horas, né? Verdade. Às vezes eu dou um garra, só Deus, a vontade de sair correndo no meio do mato, no meio dos carros. Verdade. Mas dentro da minha trajetória, como eu estava te dizendo, a primeira eleição que disputei foi na companhia, na Companhia Ferro Brasileiro. Era a eleição da CIPA para representar os... Só para me situar, quem está nos assistindo, você formou, já entrou diretamente na companhia? Mas eu não fui trabalhar com metalurgia, não. Fui trabalhar no escritório central como auxiliar de escritório. Nossa, nada a ver com a profissão onde tinha formado, né? Depois eu tive, até para ficar mais próximo da metalurgia, eu trabalhei por 6 anos. Na companhia deu um total de quase 11 anos. Como analista de laboratório, estava mais próximo da metalurgia. Mas como eu estou te dizendo, a vocação, a aptidão estava para a área da humanas mesmo. Foi depois, quando em 2010, Deus me deu a oportunidade de graduar, né, como sociólogo. Mas ainda na companhia você participou de alguns movimentos, né? Muitos movimentos. Muitos movimentos. Muitos. Né? Mas como foi esse clique? A coisa do nada, toda alguém te chamou, né? A coisa toda começou dentro da companhia. Nós lembramos bem de uma primeira greve, quando da efetivação da nossa Constituição, nós tínhamos o turno de 6 horas e a companhia não quis implementar. Eu trabalhava no escritório central, mas na verdade eu me senti atingido. Tinha até uma máxima, né, que o pessoal do escritório central não era muito de fazer greve. Porque assim, geralmente o pessoal da administração é mais tranquilo, mais calmo. Não tende muito a envolver no chão de fábrica, entre aspas, né? Eu estava novato na companhia, pouco tempo lá no escritório central, mas já peguei junto naquela primeira greve. E dali começou, depois tive a oportunidade de me eleger representando os empregados na CIPA. Posteriormente, também atuar como diretor de uma cooperativa que nós tínhamos dos empregados. Aqui em Caeté? Os empregados da companhia. Companhia. Até que novembro de 95 a companhia fecha, e nesse fechar, o que ocorre? Eu não podia ser demitido porque tinha uma estabilidade, pelo fato de ser representante dos empregados, ser diretor dessa nossa cooperativa. Aí eu assumo, na verdade, ali, e tomo uma decisão, como eu estava falando, de ser movido por esses desafios. Eu tomo ali a decisão de negociar a minha estabilidade e não ir para Barra Mansa, que é onde eles iam me transferir, onde tinha ficado a outra unidade, a unidade que incorporou, né, a Companhia Ferro Brasileira, a Barbará. E nisso, Claudinei, eu tomo a decisão de ficar em Caeté em 1995, novembro de 95, para disputar as eleições municipais que nós teríamos em 96. Foi quando construí meu primeiro mandato de vereador. O mandato de 97 a 2000. Então o seu primeiro mandato também teve essa influência de que você já é conhecido lá entre os operários da companhia, da antiga companhia. Veio da decisão até de não ir para Barra Mansa, ficar em Caeté e disputar a eleição. Eu entendia que Caeté entraria num novo ciclo, numa nova fase, muito desafiante, muito difícil, e eu não queria estar fora disso, não. Mas, então você já tinha noção que a cidade ia ter uma decadência no sentido de emprego, de investimento? Nós estávamos entre os 10 municípios que mais arrecadavam no estado. E com esse fechamento nós teríamos de imediato, no primeiro, no segundo ano, mais de 100, 200 municípios arrecadando mais do que nós. Então era um desafio muito grande. Eu não queria me omitir nesse momento de Caeté. Você foi 2 vezes vereador, né? Foi um mandato de 97 a 2000, 2001 a 2004. Sim.
E aí, em 2005, eu fui para o governo do estado trabalhar na equipe do professor Elias Murat. Sim. Mas quando aí que você fez o curso de Sociologia? Concluí em 2010. Ah, sim. Concluí em 2010. Então já é um pouquinho depois, veio né? Depois, veio depois. Mas você... A vontade, na verdade, era anterior, mas como eu estou te dizendo, olha, de uma família simples, né? Hoje a gente se sente honrado e reverenciamos nossos pais, né? Minha mãe não está conosco mais, mãe faleceu em dezembro de 2016, pai, graças a Deus, está conosco, mas todos dois, mãe com pouca escolaridade, pai sem nenhuma escolaridade, e hoje todos os filhos graduados. Eu sou o mais velho, a minha graduação veio por último. Né? Eu tive que trabalhar primeiro e minha graduação veio por último. Primeiro o Toninho se graduou, né, na área de educação física, depois a Silvinha, depois o Wendel, o Lelei, o Saed, que é o nosso irmão caçula, e depois eu. Por que depois... A graduação veio pelo inverso. Mais velho ajudando um pouco, né? Que eu acho que assim, depois dos anos 2006, 2008 ali, as coisas ficaram um pouquinho mais fáceis, né? Também tem a influência disso, não? Você fala no cenário... Não, porque faculdade era uma coisa mais... Olha, você está colocando uma coisa até interessante. Porque para sua época, realmente, tá faculdade... uma coisa interessante. Não, mas veja bem, eu sou formado pela UBRA, luterana. E no polo que funcionou em Caeté, a única turma de sociologia formada em Caeté, a única. Né? Nós tivemos ali de 2000... Eu falo assim, você comentou sobre 95. Sim. Nessa época, pouquíssimas pessoas conseguiam fazer faculdade. Uma graduação era algo que estava mais distante, né? Então, assim, dá para entender. Por exemplo, eu também sou do primeiro da minha família a fazer faculdade também. Sim. Então, é muito comum. Eu fui o último, eu sou mais velho. É muito comum o mais novo fazer faculdade primeiro que os mais velhos, por causa, assim, imagina, não sei se é no caso da sua família, no caso. Nós temos que considerar os avanços que o Brasil teve, né? A gente tem que falar aí do que foram essas políticas educacionais, né? Nós tivemos aí podemos considerar uns 12 anos muito importantes na história desse país aí. O ProUni, né? A figura do Enem veio para mudar, né? De maneira positiva. Uma política a figura de cotas. Uma política de cotas, assim, que deu um salto, né? Infelizmente ainda não tão bem compreendida, né? Mas assim, que a gente tem usada de má fé por algumas pessoas também. Tudo isso influencia na onde está o bichinho ser humano, né? Onde está o bichinho ser humano. Geralmente é o que... Aqui a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte... Eu dei umas pinceladas na minha trajetória, você não me deixou falar tudo. Não, pode falar. Mas é porque é uma trajetória, como eu estou te dizendo, que vem, né, de um filho de mais velho, né, de 6 irmãos, né, com essa atuação, né, de metalúrgico, né, depois... Geralmente eu pergunto sempre um pouquinho sobre a adolescência e infância pra gente entender por que a pessoa chegou na política. Será que é só o salário? Não pode ser. Não. A maioria a gente imagina que tem todo um percurso, pelo menos é interessante que tenha, né? Principalmente hoje, eu te falo assim com muita clareza, porque algumas coisas a gente tem facilidade de ver mais quando a gente está de fora. Hoje eu faço uma defesa que muitos criticam, que estão no meio político, né? Eu acho que quem está exercendo mandato, seja de vereador a presidente da República, a remuneração dele devia ser o salário da profissão dele. Então, se eu tivesse hoje vereador, prefeito, deputado, eu entendo que a minha remuneração tinha que ser de professor, de sociólogo. Eu concordo com isso. Eu acho que seria... O problema é que o problema é que se um grande empresário de uma empresa multinacional conquistar uma prefeitura, aí complica. Mas tem que ter um teto. Tudo tem que ter um teto. O teto seria o mínimo, né? Ninguém receber menos do que o mínimo, né? E na verdade, assim... o teto também para esse detentor de mandato, que seria o teto do INSS. Né? Eu penso que seria justo. Essa é uma defesa que eu faço com muita clareza. Comecei a fazer isso, principalmente com um olhar sociológico. Mas é algo que, pela proposta, só passaria no Congresso, né? Só no Congresso. Municipalmente não daria para fazer isso, né?
Não, agora, no campo do município é possível. É possível? No campo do município é possível, porque quem, na verdade... Mas é possível na gestão, né? Porque depois de pular a gestão, a pessoa pode dizer que é inconstitucional, né? É verdade. Na gestão, uma legislatura, na verdade, faz para outra, né? Então, nós podemos falar, e você está abrindo uma discussão aqui muito interessante, bonita e gostosa. Nós podemos, na verdade, discutir agora, ano que vem, né, 2024, para a legislatura 2025, 26, 27, 28, para a próxima legislatura, né, os subsídios de vereador e de prefeito, por exemplo, serem equivalentes, né, à remuneração da profissão do indivíduo que estiver ocupando aquele mandato, que venha se eleger para aquele mandato. É claro que isso aqui que nós estamos falando aqui, vamos falando, vocês estão filosofando. Mas filosofando, exatamente, porque dificilmente isso passaria numa Câmara, né? Dificilmente. Pelo que a gente entende, porque a gente sabe que... eu penso, sabe, Penaforte, que toda profissão ela deve ser remunerada. Acho que a gente não tem que fazer demagogia, achar que não tem que ser remunerado, tem que ser simbólico. Eu acho que não tem que ser demagogo a esse ponto, não, sabe? Porque há contas para pagar, né? É verdade. E né, para os que têm um viés mais religioso, eles dizem que é bíblico a questão da remuneração, não é verdade? Então, assim, eu vejo isso com muita tranquilidade. Agora, eu acho que tem que ser impostos limites. Eu acho que tem que ter e tem que sobressair o espírito de servidor. Servidor é servir. Né? E o servidor público é aquele que serve a todos. Então, na verdade, quem ainda tem mandato e não tem esse espírito, sabe, eu acho que está no lugar errado. Uma pergunta que a gente fazia antes que eu esqueça é o seguinte: geralmente os prefeitos, principalmente o prefeito, você, o atual prefeito, tem um currículo, é o seguinte: é vereador, não fica muito tempo como vereador, apesar de ter exercer 2 mandatos. Você exerceu 2, mas você não quis continuar como sendo vereador, uma carreira como vereador, você já foi depois como prefeito. Você vê como o vereador pode ser, no seu caso, um estágio? Não. É seu estágio, você... Não. Peraí, eu não quero ser vereador, eu quero ser prefeito. Eu vou dar uma pausa e futuramente vou me qualificar e quero ser prefeito. Você teve esse pensamento? Olha, o que ocorre é algo bem interessante, sabe? Eu sempre coloquei, se a gente pegar desde a primeira eleição que eu disputei, eu coloco a questão da aptidão. Né? E é muito bacana. Eu não tenho, e a minha família não tem tradição política, mas a gente tem aptidão política. E veja bem, infelizmente, a maior parte dos vereadores, eu digo, falando da vereança, é o poder mais democrático que tem, é o poder mais participativo que tem, mas é o poder menos compreendido. E eu não falo pela população de maneira geral, não, eu falo às vezes pelos próprios vereadores, é o menos compreendido. Está ali para legislar, fiscalizar o executivo. É um papel muito bonito, muito interessante. Eu contribuí 2 mandatos, contribuiria mais. Vejo com muito mérito e é independente, né? Quer dizer, os poderes são independentes. O executivo, aí nós estamos falando de um outro que me motivou muito, foi exatamente colocar em prática muito do que eu acredito e defendo, muita legislação que a gente teve a oportunidade de trabalhar, de criar e tal, e que a gente não via colocada em prática. Eu tenho um pouco de frustração, tem muita coisa que eu não vejo em prática ainda, mesmo tendo passado por uma gestão de 4 anos no Executivo. Mas só fechando a sua pergunta, Claudinei, eu penso que assim, são coisas diferentes, sabe? A maior parte das pessoas usa, né? Algumas como carreira, está exercendo vários mandatos ali, outras, na verdade, usam como trampolim para chegar no executivo, mas assim, eu não penso assim não, eu penso que tive ali por um bom período, gostei, legislei no campo do município, se tivesse tido a oportunidade de legislar no âmbito do Estado, no âmbito da nação, né? Não legislei, se Deus permitisse um dia, vou fazer com o maior prazer, né? Porque legislar é nobre, é muito interessante. Executar, né, como eu estou dizendo, tive a oportunidade de executar por 4 anos, 2013 a 2016. Foi um período na nossa história, na época nossa presidente era Dilma, né, a primeira
mulher presidente, e lembro que apanhei muito até, sob o ponto de vista político, em fazer defesas da gestão da presidente, como foi o que, né, ocorreu com o impeachment dela à época e tal. Mas foi um período muito difícil sob o ponto de vista econômico e político. É isso que eu ia comentar. Você pegou um período muito difícil. Inclusive 2013 foi aquelas manifestações, mega manifestações, né? Na verdade, nós tivemos ali em 2013 as manifestações que só o impeachment do Collor levaram mais pessoas às ruas do que aquelas manifestações. Algo histórico, né? É algo histórico. Mas você nós tivemos aqui o impacto em Caeté daquelas manifestações. Por exemplo, você não conseguiu se reeleger. Sim. Mas você acha que é consequência também desse período? Porque na sua biografia tem muitos eu percebi que muitos componentes. Eu li que você conseguiu executar 70% da sua proposta. Isso. Não é isso? Isso. Mesmo com essa tática, é uma tática muito boa, né? O fato de você não ter conseguido se reeleger também é por causa dessa política. O que você acha ali? Porque quando a pessoa... Eu falo isso também porque é o seguinte, quando a pessoa está com a máquina na mão, é mais fácil reeleger. O prefeito sempre... o presidente, quando está com a máquina, é mais fácil, porque ele tem uma publicidade maior, ele tem uma exposição maior. Ele está na mídia. Exatamente. Então horas. A chance de reeleger é muito, muito grande. Então essa é uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas queriam que eu fizesse para você. Bom, é interessante. Aí eu posso colocar com muita tranquilidade. São muitos componentes, né, para que a gente não tivesse tido o segundo mandato, 2017 a 2020. Muitos. Primeiro, esse período difícil que foi 2013 a 2016. Depois, do ponto de vista sociológico, interessante da gente analisar como é que um governo bem avaliado perde eleição. Nós temos aí um componente que foram os das redes sociais, muito interessante. Os componentes das redes sociais, aí a gente tem que fazer essa consideração. Um componente que nasceu nos Estados Unidos com a eleição do Trump, né? Nós vimos aquela onda de renovação, então ela chegou também no município, independente da avaliação das administrações municipais, não foi só em Caeté, né? Veio onda de renovar, e nessa onda de renovar, né? Inclusive você pegou, para mim até hoje, pelo menos com a internet, a maior oposição de internet, o que tinha de oposição na internet, eu ficava assim, uau. Ele tá enrolado. Pena forte. Porque olha, eu via muita coisa mesmo. Primeiro, como eu estou dizendo, esse é um tema que dava para a gente ficar só nele. Mas veja bem o que acontece. Esse componente das redes sociais, é claro, como eu estou dizendo, são vários os componentes. Né? Não, a gente só está são vários os componentes. Mas as redes sociais, um governo, na verdade, de esquerda, porque hoje a gente fala de esquerda e direita com mais tranquilidade. Nós tínhamos uma direita que, na verdade, sempre existiu, só que ela era velada, né? Hoje não. Hoje o cidadão enche o peito para falar que é de direita, né? Então nós tivemos esse componente dessa ala que existia velada, né? Isso se manifestou de maneira muito forte em 2016. Nós, na verdade, não acertamos em tudo, não, né? Então é claro que a gente tem que falar, né, dos erros que a gente também cometeu. Erros e irregularidades, graças a Deus, nada de má fé, nada, graças a Deus, nada, né, que maculasse, né, o nosso nome, a administração, que significasse R$1 no nosso bolso. Então, assim, isso tudo nos deixa muito satisfeitos. Mas, como eu estou colocando de maneira muito clara, de maneira muito tranquila, sabe? Isso tudo trouxe um peso muito grande. As redes sociais, o momento político, o momento econômico, né, a onda que veio no mundial, né, de renovação, isso fez com que a gente não criasse o segundo mandato. A eleição de 2016 também foi uma eleição atípica, como foi a de 2020 com o componente da pandemia, né, que mudou o quadro político todinho do Brasil, né? Como na verdade as administrações municipais, né, sob o ponto de vista financeiro, porque está ruim para a pessoa física, para o pequeno, para o micro, mas as administrações, elas não podem reclamar. Você pega, por exemplo, 2016 aí, com um orçamento menos de 100 milhões, e hoje, 6 anos depois, você tem um orçamento de mais de 220 milhões,
né? Então, assim, se pega em percentual, é um negócio, mudou tudo. Né? Então, assim, 2016 foi atípico, como 2020 foi atípico também. E analisando os números, porque a nossa cidade é o seguinte, ela tem uma coisa que geralmente a política ela não está tão envolvida com a família. Por exemplo, diferentemente de Sabará, que a gente tem a família Borges, outras cidades, né? Então aqui sempre tem uma certa rotatividade, né? Você é muito conhecido, mas você, na última eleição, você ficou em terceiro lugar. Isso foi uma surpresa para você também? Como eu estou te dizendo, foi uma eleição atípica, né? É mais do que 2016. E a gente já entrou para disputar a eleição sabendo que era um cenário de contribuir. Poderia me preservar na eleição, vir disputar a eleição do ano que vem, poderia ter usado algo assim mais estratégico. Mas eu sou soldado, sabe? E não fujo, não. E aí eu sou presidente do meu partido. Nós tínhamos uma meta de eleger 3 vereadores. Se a gente não tivesse candidato a prefeito, nós não elegeríamos nem 2. Então, assim, eu entrei sabendo desse desafio. Quando você fala da família e tudo mais, olha, o Toninho pode vir a ser vereador e ser prefeito, a Silvinha pode virar prefeita, eu posso voltar a ser prefeito, posso voltar a ser vereador. Porque, na verdade... Mas já esteve em sua pauta? Não, eu estou dizendo assim... é só possibilidade, não está fora do... Não, sabe como que a gente é norteado fazendo política? É colhendo sentimento. Então, assim, quem atua, quem milita, né, no campo social como nós militamos e não colher sentimento, então eu digo que todas as possibilidades são colocadas quando você tem essa disposição de servir, né? E eu tenho essa disposição de servir. Então, e aí, isso na minha família é algo que está muito presente com a Silvia, está muito presente com o Toninho, está muito presente com o Wendel, está muito presente com o Saed, que está servindo lá em Nova União, está presente com o Vanderlei, que serve da maneira, né, dele e tal. Então, assim, hoje, porque se eu tivesse me elegido prefeito, tinha uma irmã vereadora, mas talvez, né, precisássemos ter feito uma convocação e ela estar secretária ao invés de estar na Câmara. Então, o que eu digo que o campo político é um campo, na verdade, em que cabem várias possibilidades e que muda de uma hora para outra, sabe? Então, assim, a gente estando vivo e com saúde, a gente vem para o processo do ano que vem, né, de acordo com o sentimento popular, de acordo com o sentimento que a gente colher, de acordo com, né, o nosso espírito de servir e aquele sentimento que a gente vem colhendo da população que a gente tem em relação com ela. É assim que a gente continuará fazendo política. O período que você esteve como vereador, quando você chegou a ser prefeito, esse período foi mais fácil, pois você entendia como funciona a cabeça de um vereador e também como você dialogar com o vereador? Eu imagino que você é a favor da ideia que todo prefeito deveria ser vereador? Não. Nós tivemos, na verdade, prefeitos que não foram vereadores, né? Nós tivemos vereadores que tentaram ser prefeito, não conseguiram. Tivemos vereadores que ficaram tentando até conseguir. Nós tivemos prefeitos que, na verdade, não se elegeram vereadores, se elegeram prefeitos, né? Então, assim... Mas não seria uma política interessante? Não, né? Porque a sociedade... sempre agrega. Eu acho que sempre agrega. Você está... Mas como força de lei... Como força de lei, não. Né? Eu penso que não. Como força de lei, eu penso que não. Porque são independentes, diferentes? E uma coisa é legislar, outra é executar, né? Então, o fato de ter estado vereador contribuiu muito para eu fazer uma gestão com o olhar ampliado, sabe? Foi importante.
mas não acredito que deva, por força de lei, você ter ajuda. Eu acho que quem passou pela Câmara tem uma condição melhor de executar, uma sensibilidade, porque na verdade aquele que está diretamente, aquele político que está diretamente com o cidadão, com o povo, que na verdade às vezes teve seu sentimento frustrado com muito projeto, que trabalhou nele, que virou lei, mas não executou. Ele fala, quando eu chegar no executivo isso vai para a prática. Entendi. Então tem isso, mas na verdade assim, são coisas distintas. Mas você, por você ser vereador, você como prefeito, você acha que seria a sua gestão foi melhor por você ser vereador ou independe? Não, acho que foi melhor. Foi melhor por você Foi melhor. Ah, sim. E você conheceu uma cidade também, né? Sim, olha, vereador, presidi a Câmara, né, com muita honra, né? Tive frente à Câmara, né, por 2 oportunidades, 2003, mandato de 1 ano, 2003, 2004. Isso tudo contribuiu muito, sabe? Contribuiu muito. Então eu penso que é positivo. Mas como eu estou te dizendo, não acho. Nós tivemos, né, presidente da República que não passou pela Câmara, né? Na época foi uma crítica, eu lembro, que teve muita coisa. E por que não foi? Porque a gente imagina, assim, eu nunca fui vereador, nada. A pessoa interessante seria se a pessoa fosse vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, para depois presidente. Uma carreira, né? Mas não, essa lógica que muitos colocam na cabeça, eu não sou favorável, que exista por força de lei. Eu penso que se a pessoa tiver essa trajetória, ela vai agregar para cada vez mais fazer mais e melhor. Contudo, eu estou dizendo, eu realmente... Por causa dos vícios, que ela pode pegar vícios durante o caminho? Não, porque na verdade são coisas diferentes. Ah, sim. São coisas diferentes, sabe? Como eu estou dizendo que tem algumas coisas que pegam e parece que é melhor que seja assim. Olha, pode agregar, mas não necessariamente. Como eu ouço falar muito às vezes, né, do voto distrital. Era bom se fosse distrital e tal. Olha, eu já perdi a eleição com voto... A primeira eleição que eu perdi para vereador, eu tive mais votos do que vereadores que entraram. Contudo, se a gente analisar o espírito da lei da eleição proporcional, a representatividade, o sistema é para ser representativo. Então, olha, eu sou favorável à eleição proporcional, dessa forma como está. Como eu disse, às vezes é pouco compreendido como poder legislativo, não só pela população de maneira geral, mas por muitos que até estão ali exercendo o mandato, ou às vezes, na verdade, na hora de se elegerem ou participar de uma eleição, vão lá e buscam, olha, deixa eu ver aqui onde eu tenho mais chance de me eleger e tal. E, na verdade, não faz uma análise nem do estatuto daquele partido que ela está entrando, nem o que aquele partido defende, nem como hoje parece que foi muito claro para todo mundo o que é esquerda e direita, nem isso, às vezes. É algo bem recente, se a gente for pensar na história, a definição realmente do que é direita e esquerda, né? Porque a direita até então não existia para o grande público. A direita existia para o grande público, né? Na política sempre existiu, mas para o povão, hoje existe a direita e a esquerda. Verdade. O problema da existência agora da direita e esquerda é que parece que acabou, não existe mais nada, não existe quem simplesmente não quer ser nem direita nem esquerda, a pessoa quer ser independente. Não está tendo centro, né? E na verdade a intolerância está muito grande. Exatamente. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso, muito difícil, né? A intolerância está muito grande, né? Não respeitar resultado de urna, de eleição, né? E aqui, eu imagino o seguinte, a parte mais difícil da pessoa ser um político é o seguinte: a pessoa votou em você, beleza, ela votou em você porque ela acredita na sua proposta. Aí no outro dia a pessoa pode bater nessa porta da sua casa aqui, eu preciso de qualquer coisa assim. Como que lidar com isso? Porque isso é super comum você ouvir que, fulano, vou na casa do vereador, vou na casa do prefeito. Porque essa pessoa, é mais que obrigação dela, ela votou, ela quer o melhor para a cidade, mas parece que as pessoas, muitas pessoas, não é todos, lógico, tende a votar por objetivo próprio, não existe coletividade, entendeu? A pessoa vota por benefício dela. Como que você enxerga esse tipo de situação? Eu penso que está no amadurecimento político que nós temos que, na verdade, contribuir para que a nossa população tenha. Eu estou dizendo que, às vezes, nem alguns detentores de mandato têm a clareza do seu papel. Nós vamos, então, às vezes, cobrar da população que tenha. É difícil. E na casa, olha, eu digo que é vereador 24 horas. O que está tem que ser 24 horas.
Eu lembro que quando nós assumimos meu primeiro mandato de vereador, 1º de janeiro de 1997, nós não tínhamos gabinete de vereador, não tinha espaço para o vereador ficar na Câmara. O espaço era um espaço criado para ele ir às reuniões ordinárias da Câmara às terças-feiras. E ali a gente começou a mudar um pouco. De lá para cá, hoje já tem, né, um cenário, uma estrutura para que o cidadão possa procurar o vereador, sabe onde vai encontrar seu gabinete, seu contato. A coisa mudou muito. Mas ainda tem essa questão de, olha, meu vizinho, olha, no meu bairro, olha, na minha cidade, eu vou lá, né, na hora de pedir voto ele vem na minha casa. Por que eu não vou na casa dele agora, não é verdade? Então a gente que tem esse espírito de servir tem que estar preparado para isso, né? Tem que estar preparado para essa... Eu, sem exercer mandato, né? Estou sempre recebendo um ou outro na minha casa e tal. Tem coisa que eu explico, ó, isso tem que ir lá na Câmara de Vereadores, ó, isso tem que ir lá na Prefeitura e tal. Não, mas eu falo para benefício próprio. Não. Acabou meu gás. Porque geralmente eu pergunto, todo mundo que eu entrevisto, eu pergunto isso. Porque é algo que as pessoas confundem. As pessoas confundem. Porque a pessoa, quando vota, ela vota por exemplo, se a pessoa está sem gás, porque ela está sem emprego. Se ela está sem emprego, o objetivo do político é o seguinte, vê se você consegue uma empresa... Claudinei, mas você está tocando no ponto e de maneira muito interessante. Só que eu acho que a gente precisa de debulhar mais isso que você está falando. Porque a gente tende a ver só essa atitude errônea do eleitor, do cidadão, errônea, de buscar em benefício próprio. Contudo, a gente precisa fazer uma leitura mínima do contexto que ele está vivendo, de uma cidade, né, que está precisando dele, na verdade, pedir uma cesta básica, de uma cidade, na verdade, que está precisando dele pedir para pagar a conta de água, de uma cidade que está precisando dele pedir para pagar uma conta de luz, de uma cidade, na verdade, onde que ele está tendo que buscar uma ajuda pessoal porque ele não encontra oportunidade. E aí, num cenário que a gente tem, né, administração pública com muito recurso, no Estado, no município, na União, isso a gente precisa também contribuir para, de uma ou de outra forma, politizar e tentar alterar esse cenário para o que a gente fala de haver distribuição de renda. Né? Não adianta o país ser rico e o cidadão ser pobre. Então não adianta. A atitude do cidadão, eu estou colocando, é errônea, né? Contudo, a gente precisa compreender esse cenário, sabe? E cada um dá a sua contribuição para alterar, para melhorar. Mas como você mesmo está dizendo, não é... O ideal, na verdade, é que você tivesse o cidadão te demandando por uma questão pública, no bairro dele, coletiva, na casa dele, coletiva e tal. E nós temos tantas questões coletivas a serem trabalhadas, né? Agora vamos entrar num assunto mais tranquilo, que a gente... Vale, você é a favor da Vale? Claro, sempre, né? Claro. Eu falo assim, porque eu sempre que... Todo político que chegou aqui, que eu entrevistei, eu sempre perguntei qual que é a sua ideia sobre a Vale estar em Caeté. Na verdade, a Vale já está em Caeté. Já está. Eu falo, ela tem um projeto mais amplo, né? O Apolo hoje, né, falando especificamente do Apolo, não é mais aquele Apolo lá de trás. Eu tenho o projeto lá de trás, né? Tenho ele detalhado, fiz as minhas conversações na área. Na sua administração teve um diálogo também, não teve? Teve. Não, eu não tenho assim nenhuma dificuldade. Eu só tenho, na verdade, uma posição de município mais autônomo. Eu acho que a gente precisa fazer prevalecer, porque a mineração passa. Senão você vê uma geração, do ponto de vista financeiro, com recurso e tudo mais, e vê outra geração depois... Caeté passa por isso, né? Os ciclos. Então, eu penso que a gente precisa... Nós estamos no estado da mineração, né? Eu já apanhei muito. Falei, a gente está no estado... eu já apanhei muito por causa de... Zezé contra a mineração. Porque é um assunto bem sensível, né, Zezé? É sensível. Muito sensível. Inclusive, já apanhei muito com relação a isso, já apanhei muito, né, Zezé contra a mineração. Mas a sua opinião Zezé sobre ambientalista. Então, sobre vir, que desde que tem diálogo, você é a favor? Claro. Na verdade, ela já veio, já está. Já está. Ela começa a operar no momento mais adequado para ela. Né? Caeté, na verdade, já está tendo muito benefício do ponto de vista financeiro, principalmente a administração pública, né, com relação a Vale no município, né? São muitos benefícios. Eu falo no contexto, beleza, a Vale já está. Eu falo no contexto de
caminhão transitando por todo lado, a população aumentar uns 20%. Até mais. Até mais, né? Até mais, até mais. Alojamentos, etc. Eu falo nesse contexto mais... Olha, minha tristeza... Tipo, barão mesmo, que você vê toda hora o momento. O que eu vou colocar, Claudinei? A minha tristeza, quando em 2013 a gente assumiu e no recesso nós chamamos vereadores e colocamos uma reforma administrativa e criamos ali Secretaria Municipal de Política sobre Drogas, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica. Quando nós criamos ali a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, tudo isso era considerando esse contexto de Caeté, com Vale, com Apolo e tal. Primeiro, planejamento e gestão estratégica. Não é, você já tinha uma coordenação que era na área de planejamento, mas nós temos que falar em gestão estratégica. O nosso olhar é aquele olhar, na verdade, triste de uma cidade que, na verdade, não está se preparando para receber, né, esses empreendimentos, esses impactos. Você está se preparando, a iniciativa privada, você vê construção de prédio, você vê isso, você vê aquilo, você vê as pessoas que querem ganhar dinheiro com o dinheiro que vai estar circulando e com que ele fica em Caeté, que é positivo e tal. Contudo, eu falo que tem planejamento estratégico, tem planejamento para a cidade, na verdade, receber os benefícios e o caetéense, na verdade, não ficar no município impactado com um custo de vida mais elevado do que ver outros chegando na cidade, remuneração maior, se beneficiando, e o aposentado, o pensionista, o adolescente, o jovem está sofrendo nessa cidade que está sendo impactada. Por isso, planejamento e gestão estratégica, sabe? Mas, por exemplo, na sua gestão houve uma polêmica que é o seguinte: as pessoas falaram muito que Zezé é uma gestão que fez muitos quebra-molas. Sim. Como que você ouviu essas críticas, Zezé? De maneira muito positiva. Até com as brincadeiras, com os apelidos e tal. A gente ficar marcado pelo que faz, e esse faz, num tecido de que roubou, de má fé, de tudo mais, é algo maravilhoso. Mas como você se deu nessa época? Na verdade, o que acontece? Hoje, se Zezé estivesse frente à prefeitura, nós, na verdade, teríamos uma cidade totalmente com a sinalização eletrônica. Naquela época já demandava semáforos assim na maior parte da cidade, da Avenida João Pinheiro todinha até o centro aqui. Mas a gente não tinha recurso para isso. Mas hoje tem. Hoje você acha que daria para colocar semáforo? Claro. Porque uns 3, 4 lugares no máximo que Caeté que por demanda, você acha que teria? Onde, Zezé? Olha, eu vou dizer para você o seguinte: nós já tivemos, quando não tinha demanda, se você pegar aqui perto aqui do Tunico, aquela rotatória, a administração do Sr. Jair de Carvalho, nós tínhamos. Por quê? Porque você tem uma questão que é o movimento e você tem a outra questão que é a periculosidade. Inclusive, há muitos relatos e notícias de atropelamento mesmo, inclusive com morte, cara, ali na avenida principal da Pedra Branca ali. Quando nós assumimos em 2013, nós tínhamos 2,4 acidentes de moto diária. Isso é assustador. Ou eu fazia alguma coisa, ou eu ia falar, olha, eu não vou governar Caeté. E aí o mais difícil, o mais pesado. Você acha que para um sociólogo impor uma medida dessa é fácil? Não é não. Mas ou nós reduziríamos a velocidade, né, de motoristas imprudentes, de motociclistas imprudentes, né, ou nós, na verdade, impuséssemos uma barreira, e essa barreira foram os redutores de velocidade, que a gente conhece mais. E na época houve efeito nos números? Positivo. Nossa, esse número que a gente tinha diário, ele passou a ser mensal. Sim. Então, assim, um resultado maravilhoso. Pena que, na verdade, demanda uma manutenção que realmente, assim, principalmente quando você faz, você zela mais, né? Então, né, hoje, porque uma coisa que a gente ouvia na campanha de 2016, né? Falaram que se ganhar a eleição vão tirar todos os quebra-molas e tudo mais. Só vi mudar de lugar para tirar, eu não vi nenhum, não. E até tem alguns lugares interessantes, que eu não sei se eu colocaria, que eu vi colocado, né? A gente pode ir no São Geraldo, que a gente vai ver, a gente pode ir no Santo Antônio, que a gente vai ver em alguns lugares e tal. Então, assim,
é um remédio amargo. É um remédio amargo. E essa questão, a questão cultural, por que nossa cidade ainda não consegue atrair tantos turistas? Bom, você veja que nasceu a Secretaria de O Kleber foi secretário Cultura, Turismo tava... e Patrimônio. Kleber foi presidente da Fundação Casa de Cultura e Turismo. Eu bati um papo, pessoal, vou deixar aqui linkado também o bate-papo com o Kleber Santos. Muito bom, tá, pessoal? Teve também conosco, foi na nossa administração, tem um potencial, contribuiu maravilhosamente. Pessoal, lembrando também que eu fiz o convite a todos os vereadores, o atual prefeito, então é isso, tá? Hoje estou aqui com o Zezé Oliveira. Então, breve, se o pessoal aceitar, estarão aqui também comigo. Estarão aqui, né? Mas nós falamos a respeito do Kleber, né? E até quando a gente criou a Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio, falaram, Zezé, então acaba com a Fundação Casa de Cultura e Turismo. Não, nós fortalecemos a Fundação. O Kleber foi presidente da Fundação, o Kleber conduziu, né, as comemorações do dos nossos 300 anos, né, que foram festividades que ficaram na história do estado de Minas Gerais, importantíssimas, né, marcantes, e tudo isso sem nenhum recurso praticamente, com o orçamento lá embaixo. E aí, Claudinei, eu penso assim, que a questão estratégica, a questão do planejamento, que a gente torcia por uma sequência dentro do que foi alinhado, não é pessoal não, porque os governos mudam, mas a administração ela deve ser contínua. Inclusive é saudável, né, que tenha, na minha opinião, rotatividade. Claro, lógico que o prefeito é interessante quando tem reeleição, se ele for um prefeito, mas a cidade de Caeté... Eu nem sei, talvez o interessante fosse você ter mandato de 6 anos sem reeleição, né? Aliás, proposta 5, né? Há uma proposta de 5, mas nunca passa no Congresso, nada, né? Então, porque reeleição, né, é sempre uma figura... Zezé, você perdeu a reeleição e ainda está falando... Não, olha, eu participei das regras com as regras que existiam. E então não tenho o que queixar delas não. E foi feita à vontade do povo. E como eu estou dizendo, você fez uma observação, Zezé, na última eleição você ficou em terceiro. Olha, nós temos, se a gente for olhar a nossa história, né, nós já vimos candidatos que começaram primeiro e chegaram em último. Nós já vimos candidatos que foram segundo e terceiro, né, e depois governaram a cidade. Nós já vimos de tudo. Então, assim, é como pesquisa. É uma foto que a gente faz daquele momento. E dentro desse cenário, dessa foto que fizer, nós vamos dar a nossa contribuição aí. É assim que eu penso, sabe? Mas só concluindo, né, a contribuição, né, que a gente teve do Kleber nesses momentos conosco aqui, foram muitas, e a gente tinha uma fundação forte e uma secretaria forte. Bases foram plantadas, mas na verdade é uma questão de sequência. Por que Caeté não atrai mais? Olha, tem todo o potencial, mas aí a gente começa falando desde a relação com a Serra da Piedade, do Entre Serras, né, da Piedade ao Caraça, que é um projeto maravilhoso, que a gente está vendo ele hoje aí, né, praticamente parado, sabe? Então tem muita coisa nisso tudo, mas eu vou citar uma que a gente tem que chamar a população para discutir, porque nós estamos aqui no centro, no coreto da Praça João Pinheiro, a gente nesse espaço histórico aqui, uma igreja com obra do Aleijadinho e com a pavimentação de asfalto agarrado na igreja. Você fala, nossa Zé, mas você está pensando em tirar o asfalto? Não, olha, vamos conversar com a população. Kleber fez um projeto muito interessante, nós não tivemos oportunidade de ouvir a população para implementá-lo, mas que a gente resgata a pavimentação dessa parte histórica. Inclusive, eu já fiz várias entrevistas, já fiz comentários sobre isso. A única coisa histórica, praticamente colonial que a gente tem na cidade é o centro. E aos pouquinhos, alguns prédios vão invadindo também. Né? Verdade. A gente vê, seja na paisagem, né? E porque a cidade, o entorno, você acha que teria possibilidade dessa questão que você comentou eu acho muito interessante dessa pavimentação. Resgatar a pavimentação que tinha aqui anterior ao asfalto. Nossa. É claro que em moldes modernos e tal. Kleber fez esse projeto, a prefeitura tem esse projeto, né? Eu conversei com a Ana Cláudia, e ela comentou sobre um projeto onde o pessoal está resgatando os becos.
né? Mas é um resgate mais... não vai mexer no chão, eu fico torcendo muito, sabe por quê? Porque nós estamos vendo alguns becos asfaltados e tal, que a gente fala, meu pai do céu, asfalto é bom, né? E tudo mais, né? Mas assim... Asfalto é lindo, mas... Mas não compõe, né? Descaracteriza. Então, assim, olha, vamos conservar aquela pavimentação que existe, que preserva a história. O nosso lema de 2013 a 2016 era... preservando a história e construindo o futuro. Como você aliás, qual recado você dá para o Zezé daqui a 20 anos, que está nos assistindo, revendo essa entrevista? Para o Zezé daqui a 20 anos? 20 anos. Olha, eu tenho uma filha de 18, tem outra que vai fazer 22, né? E o que eu penso para 20 anos, para essa geração dela, que vai estar uma geração adulta e aí já numa maturidade bem interessante, é uma cidade com qualidade de vida. Na grande Belo Horizonte, né, no Entre Serras, da Piedade ao Caraça, com mais qualidade de vida, né, é uma cidade que seja bom a gente viver, criar família, né, a 50 quilômetros de Belo Horizonte, mas que na verdade esses 50 quilômetros não sejam 50 quilômetros só para falar que está na grande BH, mas seja 50 quilômetros que tem os benefícios de uma capital, mas também a tranquilidade, a qualidade de vida de uma cidade serrana, cidade que abriga, né, a padroeira do estado de Minas Gerais. Se tornar também eternamente uma cidade dormitório, né? Verdade. Eternamente uma cidade dormitório, porque a gente falou da Vale, eu quis fazer uma pergunta. Na sua opinião também, essa questão do turismo na cidade, não necessariamente política, tá? Mas o porquê do turismo da cidade não alavancar tanto é por causa da eterna esperança que a Vale vai trazer o pote de ouro? Não, o pote de ouro está aí, mas ele pode estar, na verdade, mas a impressão que temos, a população comum, né, é que só existe essa via, só existe a via da Vale, né? É porque nós somos imediatistas, né? Isso é uma questão muito nossa, muito ocidental. A gente, e até pelas nossas dificuldades também, nós estamos precisando das coisas para ontem. A vida é tão curta, né? Para que essa geração desfrute, né? É verdade. Porque então, senão assim, a gente vai ficar eternamente só fazendo coisa para as próximas gerações e essa geração. É verdade. Então, assim, eu penso que nós podemos ter os benefícios da Vale, temos que lutar muito aí para ser impactados o menos possível negativamente. Isso passa por uma posição altiva, passa por uma posição em que a população saiba da importância da Vale, mas tenha também o entendimento e a clareza, né? Nós vimos aí a representatividade da Vale, Brumadinho, nós vimos aí Mariana e tal. Então, assim, olha, nós queremos, mas não é de qualquer jeito não. Olha, nós queremos, mas como é que nós vamos discutir, né, que fica a cidade, como é que fica a mobilidade urbana na cidade, como é que fica a saúde na cidade, como é que fica a educação na cidade. Nós queremos sim, mas nada pode ser de qualquer jeito. É assim que eu penso, Penaforte. É assim que eu penso. Beleza. Então é isso, muito obrigado, Zezé. Muitíssimo. Algo que a gente não falou, que você queira falar, queira comentar? Na verdade, deu pra gente falar. Porque o objetivo do bate-papo é esse. Dê uma pincelada na sua vida, na infância, adolescência, política e hoje. Hoje, no caso, a gente falou sobre a Vale. Então, hoje, tem algo que você queira... Penaforte, eu quero dizer para você o seguinte. Cada coisa que a gente falou um pouquinho aqui, olha, tem espaço e tem conteúdo para a gente discutir muito mais sobre todas elas e ver sobre vários ângulos, tudo isso que a gente colocou aqui. Mas eu digo sempre, nós estamos falando de Caeté, que é da minha gratidão, né? Eu vim com um ano, nos anos 2000, eu tive a honra de me oficializar caetense, o ex-vereador Zé Américo, né, por iniciativa dele, me concedeu o título de cidadão honorário de Caeté, como ele também se tornou cidadão honorário de Caeté, também não era, e assim, gratidão, muita gratidão por Caeté, por essa terra, pelas pessoas, pela receptividade, muita gratidão até pelos adversários, sabe, até por aqueles que têm uma consideração, né, que não é de adversário, que é de inimigo, mas que é errônea, porque nós não temos essa consideração com ninguém, né? É uma cidade que, na verdade,
Nós estamos em Minas Gerais é conservadora, tem preconceito sim, tem conservadorismo sim. A gente deu a contribuição da gente, né, para diminuir um pouco disso e queremos continuar contribuindo de alguma forma no espaço que nos for aberto, onde a gente for abrindo espaço, que a gente vai abrindo também, com os nossos alunos, com os nossos colegas, nas áreas que a gente milita, por aí. Tá ok, muitíssimo obrigado, pessoal. Obrigado, muitíssimo obrigado, Zezé. Satisfação. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Prazer, estou à disposição. Esse bate-papo pra gente aí. Pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Zezé Oliveira, muitíssimo obrigado, Zezé. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Obrigado, Penaforte.